Vamos lá então, gente. Bom dia, turma do Enem. Nosso tema para a aula de hoje vai ser radiciação, né? Como a gente já tinha comentado na aula anterior, a gente tinha começado na aula anterior a trabalhar a potenciação, né? E a potenciação e a radiciação, que é o nosso tema de hoje, é um tema que, obviamente, ele sempre vai estar envolvido um com o outro, de uma forma que, para você fazer a sua questão lá no seu concurso, seja no vestibular do Enem ou em outro vestibular quaisquer que você for fazer, esse tema ele vai estar incluído e ele vai aparecer, inclusive, misturado com outros temas. Então, para começar o nosso caso, vamos falar de uma breve introdução. A introdução aqui é o seguinte: toda vez que se estuda uma operação em matemática, é muito natural querer saber como essa operação é desfeita. Por essa razão, as operações são ensinadas aos pares. É assim com a soma e com a subtração, e também com a multiplicação e a divisão. Dizemos que essas operações são inversas uma da outra. E para a gente o que interessa agora é que a operação de potenciação tem a sua inversa com a operação de radiciação. Ou seja, tudo que a gente aprendeu na aula anterior sobre potenciação, de um certo modo, a gente vai continuar usando na radiciação. Beleza? Então, assim, todas aquelas propriedades que a gente aprendeu na aula passada, a gente vai continuar utilizando na aula de hoje. Exemplo, a gente tem que lembrar de multiplicação de produto, no caso, de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base, potência de potência, e aí por diante. Todas elas são importantes para a gente aqui na radiciação. Então, beleza, vamos tentar avançar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Ok. Definição de raiz com índice n. Tá. Dado um número real não negativo A e um número natural n, sempre existe um número real positivo B, tal que o B elevado a n, deixa eu botar aqui a nossa canetinha, o B elevado a n é igual a A. Bom, é uma potência tradicional que a gente já está habituado a usar. O número B é chamado de raiz enésima, como a gente lê. E o A é denotado como raiz enésima de A, em que o N é chamado de índice e o A é chamado de radicando. Beleza. Exemplo, a gente tem dois casos aqui. Raiz quadrada do 49, que a gente sabe que é 7. Por que 7? Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Percebe que a gente tem aquele caso justamente de aqui está a raiz e aqui está a potência. São operações inversas umas à outra. Ok. Outro caso, a raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é o 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo dá 125. Beleza. Zero problema. Ok. Raiz sexta de 729. Nesse caso dá 3. Por que 3? Porque 3 elevado a 6 vai me gerar o resultado 729. Beleza. Entenda que esse primeiro slide que a gente está trabalhando é uma coisa bem de início mesmo. Por quê? Porque tudo que está aqui pressupõe-se que você já aprendeu na tua escola. Porém, a gente tem que lidar com outras situações que vão surgir. Porque tudo que está aqui, vamos supor, vai criar-se dificuldade dentro da sua questão. Então, avançando, elementos da radiciação. Como já tinha falado, na radiciação a gente vai ter raiz enésima de A igual a B. O carinha que fica aqui, a gente chama de índice. O cara que fica dentro da raiz é chamado de radicando, enquanto o nosso resultado que é chamado de raiz. Então, isso que a gente tinha comentado para vocês. A raiz é uma coisa que todo mundo tecnicamente domina em fazer a raiz. Agora, a gente precisa entender bastante quem são os elementos. Ou seja, quem é meu índice, quem é meu radicando e quem é a minha raiz. Lembrando que o tudo junto, é chamado de radical. Letra tá horrorosa, mas é isso. Radical. Radical é o tudo. Por isso que a gente tem alguns livros didáticos que chamam de operações com radicais. É literalmente isso. Então, beleza. Apagando aqui. Ok. Um cuidado que a gente tem que tomar. Repare que a definição anterior trata
apenas no caso em que o número dentro da raiz é igual ou superior a zero. É possível calcular raízes de números negativos também, mas o índice deve ser necessariamente um número... Peraí, botei errado. Um número ímpar. Ou seja, sabe aquela história que a gente falava que não dá para fazer raiz de número negativo? Isso não é bem verdade. A gente pode sim fazer raiz negativa, porém, a gente tem que tomar cuidado se o índice daquela raiz é ímpar, porque ela, se ela for ímpar, ela consegue ser resolvida. Vamos lá para os nossos exemplos. Primeiro exemplo, a raiz cúbica de menos 8. Aí você pensa, quem é o meu índice? O meu índice, nesse caso, é o 3. Ficou errado aqui. É o 3, enquanto o meu radicando é menos 8. Agora, o meu resultado é menos 2. Por que menos 2? Porque menos 2 elevado a 3 me gera o resultado menos 8. Por quê? Vamos lembrar da aula passada. Porque lembra que a gente falou, ó, a base é negativa, o expoente é ímpar. Base negativa com expoente ímpar gera resultado negativo. Então, menos 8. Tranquilo? Agora, um outro caso. Raiz quadrada de menos 25. Esse aqui realmente não tem como se fazer. Não tem um resultado que pertence aos reais. Não existe esse resultado em reais. Por quê? Porque, se você observar, o índice que está aqui escondido é o índice 2. Lembra que a raiz, quando está sem índice exposto, é índice 2. E se é índice par, não tem como fazer a raiz negativa. Beleza? Então, é isso daí. Propriedades operatórias. Gente, aqui que é o calcanhar de Aquiles da matéria. Vamos devagarzinho, vamos ver cada propriedade, como ela funciona isoladamente, porque na hora da questão vocês vão perceber que ela vai meio que misturar tudão que a gente vai falar aqui na nossa aula. Então, primeira situação, a raiz de um produto. O que seria isso? Para calcular a raiz de um produto, basta calcular as raízes de cada fator separadamente e depois multiplicar os resultados. Ou seja, é o que a gente fala geralmente como a raiz do produto é igual ao produto das raízes. É quase um mantra para a gente. Agora observa como que isso funciona. Aqui eu tenho a raiz enésima de AB. Lembra que quem é meu radicando? O meu radicando é AB. O que está rolando aqui no meio? Está rolando uma multiplicação. Porque lembra que duas letras juntas, elas estão multiplicando. Se está rolando uma multiplicação dentro da sua raiz, você pode simplesmente separar em duas raízes. Ou seja, a raiz enésima de AB é a mesma coisa que a raiz enésima de A, que multiplica, ficou falhado aqui, a raiz enésima de B. Foi? Bem tranquilo. Agora, na prática, como que funciona isso? Exemplo. Eu tenho raiz de 50. Aí você pensa, ué, como que eu vou fazer a raiz de 50? Não tem um resultado exato. O que a gente pode fazer? A gente pode tratar o 50 como se fosse 25 vezes 2. 25 vezes 2 dá 50. Observa, eu transformei em um produto. Agora eu tenho aqui um produto. Agora, o que tu pode fazer? A gente separa em duas raízes. Ou seja, eu vou ter a raiz de 25 vezes a raiz de 2. Tranquilo. E como que a gente vai resolver? Raiz de 25 a gente já sabe que é 5. E a raiz de 2? Não existe uma solução exata. Então, a gente vai manter o raiz de 2. Portanto, a nossa resposta nesse caso é 5 raiz de 2. Foi. Então, observa. Foi necessário para a gente separar em duas raízes. E daí, a gente começou a resolver as raízes que tiverem solução. As que não tiverem, você mantém ainda da mesma forma. Um outro exemplo, a raiz de 128. Raiz de 128, a princípio você pode não saber de cabeça. Só que eu posso reescrever a raiz de 128 como um produto de 64 vezes 2. E 64 vezes 2, a gente separa de novo em duas raízes. Portanto, a raiz de 64 que multiplica a raiz de 2. A raiz de 64 a gente consegue resolver. A raiz de 64 dá 8. A raiz de 2 não tem exato, então a gente repete. Portanto, meu resultado é 8 raiz de 2. Bem tranquila, essa aqui é a nossa primeira propriedade. A gente ainda vai aprender algumas outras. Essa aqui ainda, digamos, é uma de fácil entendimento. Mas vamos avançar. Próximo. Agora a gente vai falar da raiz de uma divisão. É similar, beleza? Então vamos lá. Para calcular a raiz de uma fração, basta calcular as raízes do numerador e
e do denominador separadamente e depois dividir os resultados. Ou seja, a única mudança que a gente vai ter que agora vai rolar uma divisão. E a propriedade, como que ela funciona? Mesma situação. Eu tenho a raiz enésima de A dividido por B. Ou seja, está rolando uma divisão dentro da sua raiz. O seu radicando está dividido. Portanto, procedimento padrão, você vai separar em duas raízes e vai fazer separadamente cada uma delas. Ou seja, vai ser a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Bem tranquilo. E agora, um exemplo. Eu tenho aqui a raiz de 3 dividido por 16. Bom, a princípio você vai pensar, ué, como que eu vou dividir essa raiz se eu não tenho como fazer a raiz de 3? Então, observa que a raiz de 3 dividido por 16 é a mesma coisa que a raiz de 3 dividido pela raiz de 16. A raiz de 3 a gente não tem resultado exato, mas a raiz de 16 possui resultado exato. A raiz de 16 dá o meu 4 que está aqui. Portanto, o meu resultado final é raiz de 3 sobre 4. Pode ter resultado como fração, professor? Pode. A fração não é um problema, a não ser que você perceba que o seu radical está no denominador da fração. E aí tem outro procedimento que a gente tem que fazer, que ainda não é aqui nesse momento, que é a racionalização. Mas vamos devagarzinho. Nosso próximo exemplo é a raiz cúbica, aqui saiu meio em cima, né? Raiz cúbica de 54 dividido pela raiz cúbica de 2. Não dá para enxergar muito bem, mas vamos lá. Agora, eu vou separar em duas. Observa que aqui eu tenho duas raízes, uma em cima e uma embaixo. Já está separada. Então, vamos tentar fazer separada. Raiz 54, raiz cúbica de 54 dividido pela raiz cúbica de 2. Bom, vai me gerar o resultado, raiz de 27, que vai me dar resultado 3. Ok? Beleza? Eu vou até desconsiderar esse exemplo porque ficou um pouquinho falhado, não sei se vocês vão enxergar no vídeo, mas sigamos no próximo. Mais uma propriedade operatória. Raiz de raiz. Bom, é similar com aquela situação de potência de potência. Eu vou ter duas raízes, uma dentro da outra. Então, vamos lá entender. Para calcular a raiz de outra raiz, basta multiplicar os índices e eu conservar o radicando. O que significa isso? Vamos para cá. Observe que agora eu tenho uma raiz dentro da outra. Ok. Quem é o índice da minha primeira raiz? O primeiro índice é m. Quem é o índice da minha segunda raiz? É que está dentro. É n. Bom, raiz dentro de raiz. Qual é o procedimento? Pela propriedade, a gente vai fazer uma multiplicação dos dois índices. Ou seja, o meu resultado final vai ser a raiz mn com o meu radicando permanecendo lá. Ou seja, na prática, tu só vai multiplicar os seus dois índices e já está no resultado satisfatório. Agora, exemplos. Meu primeiro exemplo é a raiz cúbica da raiz quarta de 5. Tá, observa que é literalmente o que a gente falou. Tem uma raiz dentro da outra. Então, pelo procedimento, a gente faz o quê? Você vai multiplicar os seus dois índices. E 3 vezes 4 vai me gerar o 12, que está aqui. Portanto, a raiz 12ª de 5 já é um resultado para você marcar no seu gabarito. Porém, um outro exemplo, aqui eu tenho a raiz quinta da raiz sexta de 200. Mesmo procedimento. Meu primeiro índice é o 5, o meu segundo índice é o 6. Eu posso multiplicar 5 vezes 6, vai me gerar o 30. 30, então é a raiz 30ª de 200. E pronto, já é um resultado para você aceitar. Avançando, outra propriedade. Simplificação entre o expoente do radicando e o índice. Aqui vai entrar naquela situação que é importante, porque vão acontecer casos que você vai fazer todo o seu cálculo, vai perder toda aquela concentração na hora da prova e você vai perceber que mesmo assim não vai bater o gabarito, que já está exatamente lá na sua prova. E aí você vai entrar em desespero, geralmente. Não entre em desespero, porque muitas das vezes você simplesmente vai simplificar, porque geralmente os resultados dos seus gabaritos
são todos simplificados. Tem exceções, claro, mas geralmente simplificar é uma boa solução. Então vamos lá. Primeira situação. Se o expoente do radicando tiver algum fator comum com o índice, esse fator comum pode ser simplificado. Beleza, vamos ver então o que significa isso. Observa que eu tenho a raiz. Lembrando, agora o meu índice é M e P. Quem é o meu radicando? O meu radicando é A elevado a MP. Agora a gente observa, existe alguma coisa no índice e no seu expoente do radicando que eu posso simplificar, ou seja, a gente pode eliminar um com o outro, ou como vocês gostam de falar, cortar. Eu posso cortar alguma coisa? Sim, porque se você observar, eu tenho aqui o P, ele aparecendo duas vezes, entendeu? Então eu posso simplesmente eliminar eles, me dando o resultado, raiz M de A elevado a N. Ok. Bom, falando com propriedade, pode parecer um pouco confuso. Vamos ver agora com números como que funciona isso. O nosso exemplo. Nesse exemplo eu tenho a raiz 18ª de 5 elevado a 12. Bom, o meu índice é o 18, enquanto o meu expoente do radicando é 12. Aí você pensa, existe algum número que, ao mesmo tempo, a gente pode dividir o 18 e o 12? Sim, no caso, existe o 6. Ou seja, você pode fazer essa divisão dividindo o índice e o seu expoente do radicando. Logo, 18 dividido por 6 me dá resultado 3, enquanto 12 dividido por 6 me dá resultado 2. E agora que ficou mais simples, a gente pode até resolver. Quem está dentro do radical é 5 ao quadrado, que vai me dar 25. Portanto, o meu resultado seria a raiz cúbica de 25. Ok. Nosso outro exemplo é, agora eu tenho a raiz 20ª de 3 elevado a 15. Mesmo procedimento. O índice é 20, o meu expoente do radicando é 15. Quem é o número que simultaneamente nós dividimos eles? No caso, o 5. Então, vou dividir o índice por 5, vou dividir o expoente por 5, me gerando o resultado raiz quarta de 3 elevado ao cubo. E agora sim você vai resolver o 3 elevado ao cubo, que vai me gerar 27, portanto, o meu resultado é raiz quarta de 27. Ok, já falamos aí de duas propriedades. Vamos falar mais 3, perdão. Uma atenção que a gente tem que tomar. Atenção, a propriedade anterior, ela costuma ser utilizada quando se deseja calcular raízes de números grandes. Ou seja, sabe aquele momento que a gente está fazendo um cálculo e você observa que tem que fazer uma raiz com um número que é muito grande e você simplesmente não sabe fazer aquela raiz? Nesses casos, a gente vai usar esse método para poder achar a solução. Ou seja, se você não consegue fazer a raiz de um número porque ele é muito grande, você vai aplicar essa propriedade, porque aí sim você consegue achar o resultado. Vamos ver aqui como funciona isso. Exemplo. Vamos supor que eu tenho que fazer isso daqui. A raiz de 3.888. Como você vai fazer isso de cabeça? É quase impossível. Ou seja, o que você deveria fazer? Tu deveria pegar esse 3.888 e fazer o que a gente chama de fatoração. O que é fatoração? É aquele procedimento, deixa eu ver se funciona aqui na minha canetinha, 300... Nossa Senhora, deixa eu apagar aqui. Borracha. Caneta. 388. E a gente faz aquele procedimento por 2, por 2, por 2 e vai dividindo. Para quem não lembra o que é uma fatoração. Tranquilo? Então é isso que a gente tem que fazer. Estou considerando que é um conteúdo que você entenda bem. Caso você ainda assim tenha alguma dificuldade de fatoração, peço que você procure um estudo complementar da aula para você entender bem como funciona o método de fatoração, porque ele é primordial para outros mais temas que vão surgir mais à frente. Beleza? Então, beleza. 3.088 vai me gerar fatorando 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5.
Agora vamos começar a usar as propriedades. O que está acontecendo? A gente vai observar que a gente vai ter resultado aqui dá 4 e aqui dá 5 no expoente. Ó. Aqui é 4 e aqui é 5. Vamos tentar deixar os seus índices pares. Então, o par aqui seria o 4. Portanto, olha o que aconteceu. O 2, deixa eu apagar aqui. Peraí, acho que eu botei. Não, peraí, volta. Isso. Portanto, observa aqui comigo. Eu tenho que o 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 5, eu vou reescrever como sendo 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4 vezes 3. Alguns vão pensar, ué, o que tu fez aí que eu não entendi? Observa que antes eu tinha um expoente 5, mas agora eu transformei ele em um produto. 3 elevado a 4 vezes 3. 3 elevado a 4 vezes 3, se você lembrar da aula anterior, é aquela propriedade que repete a base, soma o expoente. E aqui em cima do 3, a gente tem um 1 escondido. 4 mais 1 me gera o resultado, o 5, que está anteriormente. Beleza? É isso daí. Agora, o que a gente vai fazer agora? Já que é um produto, a gente pode separar em 3 raízes, usando a outra propriedade de radiciação. Separei em 3 raízes. E agora? Você vai resolver cada uma delas. Quanto que é a raiz de 2 elevado a 4? Vamos lá. Aqui o índice é 2. E aqui o índice é 4. Ou seja, divide por 2, divide por 2. Se dividir 2 por 2, vai dar 1. Ou seja, a raiz vai sumir. Se você dividir 4 por 2, vai dar 2. Portanto, 2 ao quadrado. Mesma coisa por 3 elevado a 4. Vai me dar resultado 3 elevado ao quadrado. E agora observo que o meu raiz de 3 não tem o que fazer, porque não tem solução exata. E o que eu falei? Se não tem solução exata, repete ele. Então, nesse caso, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes de raiz de 3. Portanto, 36 raiz de 3 seria o nosso resultado. Beleza. Observa que, conforme as propriedades vão surgindo, a dificuldade vai aumentando. Então, depois, com calma, quando você acabar de ver o vídeo, aconselho que você reveja ele e vá pausando e tentando entender com mais calma cada uma delas. Lembrando que na hora de uma questão, elas vão todas se misturar. E aí que gera toda aquela confusão. Porque, até na minha opinião própria, radiciação é um tema que é um tema já mais complicado de lidar na hora de uma questão. A potência era mais fácil, era uma coisa mais palpável. Agora, no caso da radiciação, temos cuidados. Ok, avançando aqui. Outra propriedade. Potência de uma raiz. Vão acontecer casos que vai ter uma potência e dentro vai ter na sua base uma raiz. Então, observa aqui o nosso exemplo. Para elevar uma raiz a determinado expoente, basta elevar o radicando a este expoente e conservar o seu índice. Não pode mudar o valor do índice nesse momento. Então, como funciona isso? Olha para cá. Eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. Ou seja, eu tenho aqui, um caso, uma potência de uma raiz. Ok? Como funciona? Na prática, para você não ficar gravando muita teoria, aconselho você pensar da seguinte forma. Tu vai pegar o expoente que está fora do parênteses e vai trazer para dentro do parênteses. Ok? Então, quem é meu expoente? Aqui, no caso, é o meu N. Traz esse N para dentro da raiz. Se você trazer para dentro da raiz, vai ficar A elevado a N. Foi? E agora, na prática, como que isso vai funcionar? Vamos ver aqui. Exemplo. Eu tenho a raiz sexta de 5 elevado a 24. Calma, não fica desesperado para ser elevado a 24, porque existem métodos de facilitar o cálculo. Agora, como eu falei, é uma potência de uma raiz. A gente vai pegar o nosso expoente
e vai trazer ele para dentro da raiz, ok? Então vai ficar a raiz sexta de 5 elevado a 24. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Lembra que a gente pode dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Então, se você dividir por 6, em cima e embaixo, você vai matar a raiz, vai eliminar a raiz e vai sobrar 24 dividido por 6, 4. Foi? Então, matei a raiz e sobrou apenas elevado a 4. 5 elevado a 4, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, me gera o resultado 625. Pronto, finalizou a questão. Observa que é fundamental você entender as propriedades para poder fazer uma questão de radiciação. Lembra que raiz não é só aquela raiz básica que você aprendeu lá no seu 6º ano, no 7º ano. Aquilo ali era uma base para chegar aqui nessa situação e você ter mais domínio. Então, por favor, gente, não menospreze essa matéria. Ela é fundamental, ok? Então, avançando, eu tenho a raiz quarta de 2 elevado a 8. Mesmo procedimento. Eu tenho o expoente 8, vou trazer ele para dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quarta de... Caguei tudo aqui, deixa eu apagar. Foi. Raiz quarta de 2 elevado a 8. Mesmo procedimento, divide índice, divide expoente do radicando, vai me dar resultado 2 elevado ao quadrado, aqui sem caneta, 2 elevado ao quadrado, que me gera o resultado, o 4. Foi? Tranquilo. Então, avançando, a gente tem outra situação. Definição de potência com expoente fracionário. Gente, atenção. Por quê? Nesse ponto, a gente meio que vai misturar a aula de potência e a de raiz. Por quê? Vamos lá. Aqui eu tenho que, se você observar que o seu expoente é uma fração, isso significa que o seu resultado pode ser escrito como uma raiz. Foi? Repetindo. Expoente fracionário me gera uma raiz. Agora, como funciona essa raiz? É como se fosse um macete que alguns aprendem na escola, um macete do Sol. Vamos lá, para quem não sabe o que é um macete do Sol. Observa que eu tenho aqui uma raiz. E aqui eu tenho 3. Nossa, 3 ficou muito feio. Deixa eu apagar esse daqui. Caneta. Aqui tem um 3. E aqui eu tenho... Peraí, que falhou. Não quer apagar. Tá, vamos avançar então. Eu tenho 2 elevado a 5. Então eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 5. O que significa? Eu quero fazer esse cara virar uma potência de expoente fracionário. Como funciona? Finge que a gente tem um Sol aqui. Esse Sol ficou horroroso, mas finge que é um Sol. Quem está pegando o Sol? No caso, o meu 3 está pegando o Sol. E o meu expoente, dentro da raiz, é o 5. Ok. O que vai acontecer? A gente pode reescrever isso daqui como sendo. Quem está pegando o Sol era o 3. Então, eu coloco ele na sombra agora. Quem está dentro da minha raiz estava na sombra, protegido pela raiz. Então, eu vou trazer ele para o Sol. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 5 terços. Beleza? Pode ter ficado muito claro aqui por causa da caneta que não está ajudando muito, mas vamos ver outro exemplo, que já está no slide, para vocês verem se vocês entendem melhor, tá? Então não fica triste se você não entendeu na letra fria nesse momento. Vamos ver nosso exemplo. Exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 32. Primeiro, 32, vamos fatorar. O 32 fatorado dá 2 elevado a 5. Cadê a caneta? Caneta, foi. 2 elevado a 5. Foi. Voltei aqui, deixa eu apagar essa cagada que eu tinha feito. Não quer apagar, então mantém. Então, ok. Agora observa. O meu índice é 3, a minha potência é elevada a 5.
o que a gente vai fazer? Vai repetir o 2, o 3 que está em cima vai descer, o 5 que está embaixo vai subir. É sempre esse procedimento. Quem está fora da raiz vai descer. Quem está dentro da raiz vai subir. Foi? Vai ficar mais claro. Deixa eu ver se tem outro exemplo. Outro exemplo. Raiz quinta de 81. 81 fatorado dá 3 elevado a 4. Mesmo procedimento. Repete o nosso 3 como base. O cara que está em cima da raiz vai descer. O cara que está embaixo vai subir. Foi? É sempre isso. Por que é importante fazer isso? Vão ter questões que vai ser mais fácil você transformar em potência do que resolver a própria raiz. Então, pegue essa dica. Racionalização. Aqui é um ponto que é mais delicado de se falar. O que significa racionalizar? Vamos lá. Disse que uma expressão está racionalizada se ela não contém radicais em seu denominador. O que significa? Radical, como eu tinha falado, é raiz. O que significa isso? Se você tem uma fração, embaixo da fração tem raiz, não está racionalizado. Foi? É bem isso? Vamos ver 2 exemplos para você entender o que eu quis dizer. Primeiro exemplo, 1 sobre, raiz de 3. Observa, o meu denominador é uma raiz. Se tem raiz embaixo, não está racionalizado. Foi? E outro caso, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Esse caso está racionalizado. Por que está racionalizado? Porque você observa que embaixo não tem mais o radical foi para cima. Foi? O que significa isso? Matematicamente, a gente não deixa a raiz no denominador. Dificilmente você vai achar algum gabarito de alguma questão que não esteja racionalizada. Ou seja, se você fizer um cálculo e observar que o seu denominador é a raiz, pode parar o que está fazendo e pode fazer a sua racionalização. É importante para você achar o seu gabarito. Foi? Vamos lá ver como funciona os métodos de racionalização, porque a gente tem níveis de dificuldade. Vamos lá começar o passo a passo. Eita, foi tudo agora. Vamos voltar aqui. Primeiro caso, quando o denominador é um radical de índice 2. Ou seja, quando é raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, como que funciona? Exemplo. Meu primeiro exemplo aqui é 2 sobre raiz de 7. Observa, o raiz de 7 está embaixo, então não está racionalizado. Como que a gente faz para racionalizar? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Ou seja, embaixo não está a raiz de 7, então você vai multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo. Foi isso que a gente fez aqui. Ó. Observa que eu estou multiplicando a mesma fração por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo. O que vai acontecer? 2 vezes raiz de 7 é só juntar. 2 raiz de 7. Foi. Embaixo, raiz de 7 vezes raiz de 7. 7 vezes 7, 49. Qual é a raiz de 49? Raiz de 49 é o próximo 7. Pronto. Você desapareceu com a raiz que estava embaixo, portanto, você racionalizou aquele exemplo. Foi? Esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso outro exemplo. 6 sobre raiz de 3. Mesmo processo. Agora você observa que embaixo eu tenho raiz de 3. E não pode ter raiz embaixo. Como que a gente faz para matar essa raiz? Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Portanto, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Ok? Fazendo a multiplicação. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9. E qual é a raiz de 9? Raiz de 9 dá o próprio 3. Foi? Tirei a raiz de baixo. Está racionalizado. Mas observo que ainda assim, nesse caso, ainda posso simplificar. Por quê? 6 pode ser dividido por 3. Quanto que dá 6 dividido por 3? Dá 2. Então,
2 raiz de 3 é a resposta mais satisfatória. Foi? Vamos ver se tem outro exemplo? Acho que não. Tem sim. Outro exemplo. Eu tenho agora 6 sobre 5 raiz de 3. Atenção para esse exemplo. Por quê? A gente continua tendo raiz embaixo. E não pode. Só que agora observa que na hora que você for multiplicar, você vai multiplicar o radical. Ou seja, quem é o radical? O radical aqui é 5 raiz de 3. Foi? Só que lembra, se você multiplicar em cima, tem que multiplicar cúbica, raiz quarta e assim por diante. Observa comigo. Exemplo. Eu tenho, atenção porque aqui é um pouco mais complicado, tá? Eu tenho 3 sobre raiz cúbica de x. Tá, agora observa. O meu índice é 3. Ok? Ou seja, se o meu índice é 3, para poder matar essa raiz que está embaixo, eu tenho que achar alguma coisa elevada a 3. Porque lembra, elevado a 3 dentro da raiz 3 se anula. Ou seja, observa comigo. O meu expoente aqui é 1, dentro do x, tá? Em cima do x tem um 1zinho. Como que eu faço o meu expoente 1 virar expoente 3? Observa, eu tenho que multiplicar por 2. Por que por 2? Quanto que é x vezes x quadrado? Aula passada. Repete a base sobre o expoente. 1 mais 2 dá 3. Lembra que tudo que tu fizer embaixo tem que fazer em cima. Tem que multiplicar pelo mesmo radical em cima e embaixo. Ou seja, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado vai me dar x, porque vai matar a raiz, né? E em cima vai me restar 3 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Foi? Desculpa aí que às vezes eu dou uma aula por causa da iluminação que está em cima da televisão. Mas enfim. Então, mais aquela dica. Lembra que eu falei para vocês? Depois, com calma, você reveja o vídeo e vai pausando essas partes. Por quê? Porque eu explicando, eu tenho tempo para cumprir, então eu preciso falar em uma velocidade aceitável para você conseguir cumprir todo o horário da aula. Então, por favor, depois que você finalizar a sua aula, reveja ele nesses pontos, principalmente, para você entender o cálculo como foi. Até porque, para fazer exercício depois, a gente vai precisar disso. Tá. Mesmo procedimento. Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de k quadrado. Observa, o meu radical agora, meu radical está elevado a 2. Mas eu quero que seja elevado a 3. Como que eu faço o radical 2 e virar radical elevado a 3? É só você multiplicar por 1. Então vai ficar k quadrado que multiplica k. K quadrado vezes k dá k ao cubo. K ao cubo dentro da raiz cúbica mata a raiz. Então sobra só o k. Pronto, embaixo já está racionalizado. E em cima? Em cima é só juntar 2 vezes raiz cúbica de k, 2 raiz cúbica de k. Foi. Essa aqui acho que foi até mais tranquilo de entender. Aqui outro exemplo, mas é literalmente igual. Então eu vou até não explicar esse. Vamos partir para a próxima, para a gente não perder tanto tempo. Terceiro caso. Quando o denominador é a soma ou a diferença de dois termos, sendo um deles pelo menos o radical. Aqui seria um nível 3 de dificuldade. Ou seja, é um pouquinho mais complicado. Até porque aqui a gente vai precisar de um conceito já de outra disciplina, que é de produtos notáveis. Então a gente vai utilizar isso aqui. Vamos ver como funciona. Exemplo. Eu tenho em cima, no numerador, 3 mais raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 menos 1. Observa que nesse caso, o seu denominador tem raiz, ou seja, não está racionalizado. Se não está racionalizado, a gente tem que racionalizar. Só que, observa, para você racionalizar, você vai ter que multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. O que é conjugado? Você tem que trocar o sinal do cara que está do lado do radical. Observa, eu tenho raiz de 3 menos 1. Eu vou ter que multiplicar por raiz de 3 mais 1. Observa que o sinal muda, menos, mais. Tem que multiplicar pelo conjugado do denominador.
Só que se você faz embaixo, você faz em cima. Portanto, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Igualzinho fizemos nos outros casos. Por que esse é mais difícil? Porque aqui, observa, que a gente tem que fazer uma distributiva. Para não precisar falar de produtos notáveis, eu vou falar como se fosse distributiva, beleza? Então, observa, eu tenho 3 mais raiz em cima primeiro, tá? 3 mais raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Como funciona? 3 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 vezes 1. 3. Agora o outro cara. Raiz de 3 vezes a raiz de 3. Raiz de 9. Raiz de 9 dá quanto? 3. Foi. E por último, raiz de 3 vezes 1, a própria raiz de 3. Foi. A gente fez a distributiva em cima. Embaixo, mesma coisa. Só que embaixo, a gente tem uma regra. A regra é um produto da soma pela diferença. Ou seja, como que a gente faz? Você vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo? Raiz de 3. Quem é o segundo termo? 1. Foi? Quanto que é a raiz de 3 ao quadrado? É só você cortar a sua raiz. Vai sobrar o quê? O 3. Foi? Menos. Lembra que o menos é da fórmula, tá? E 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Que vai me dar o próprio 1. Foi? E agora? Agora a gente simplifica o que puder. Em cima, o que dá para juntar? Ó, 3 mais 3, 6. 3 raiz de 3 mais raiz de 3. 4 raiz de 3. Foi? Então, em cima, dá 4 raiz de 3 mais 6. Embaixo, 3 menos 1, 2. Acabou? Não, tem que simplificar. Observa que eu posso simplificar. Ó. O 2, o 4 e o 2 são todos divisíveis por 2. Portanto, dividindo tudo por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, a gente matou a fração. Porque dividir por 1 não muda nada. Ok? Próximo exemplo. Vamos apagar esse daqui porque está muito poluído aqui. Ok. Próximo exemplo. Raiz de 2 sobre raiz de 7 mais 2. Mesmo procedimento. Embaixo tem radical, mas ainda tem uma soma acontecendo embaixo. Ou seja, a gente vai multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? O conjugado de raiz de 7 mais 2 é raiz de 7 menos 2. Foi? Em cima faz a mesma coisa. E agora, o que a gente faz? De novo, distributivo. Vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 7, 2 vezes 7, raiz de 14. Foi? Raiz de 2 vezes menos 2, menos 2 raiz de 2. Beleza. Embaixo, raiz de 7, ou seja, aí embaixo é o mesmo procedimento. Né? Tem que fazer igualzinho. Ou a gente tem que fazer de novo a regra de produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Para me gerar resultado, 7 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E 7 menos 4 dá 3. Pronto, já tirei a raiz de baixo, já está racionalizado. Em cima, como vai ser resolvido? Não tem que fazer nada, então vai só repetir. Saiu falhado aqui, que é a raiz de 2. Tranquilo? Foi. Terceiro caso de racionalização, matamos. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Adição e subtração de radicais. Gente, agora a gente vai começar a fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Como funciona? Para somar, olha para cá. 3 raiz de 4 mais 5 raiz de 4. Bom, o radical é o mesmo, raiz de 4 nos dois, está se repetindo. Ou seja, quando eu tiver radicais iguais, você vai só somar o número que está na frente. Então, 3 mais 5 dá 8. E você vai repetir o radical. Tudo bem? Não é para somar o radical. Você vai repetir o radical. Foi o primeiro exemplo. Outro exemplo. 5 raiz quinta de 6 menos 3 raiz quinta de 6. O que vai acontecer? O radical é o mesmo, raiz quinta de 6. Está repetido. Ou seja, você vai somar o número que está na frente. No caso, subtrair, tá? Então vai ficar 5 menos 3. 5 menos 3 dá 2.
Repetimos o radical, 2 raiz quinta de 6. Ou seja, somar é fácil, não tem dificuldade aqui. Outro caso, 8 raiz nona, raiz cúbica de 9, perdão, 3 raiz cúbica de 9, 5 raiz cúbica de 9. Mesmo procedimento, os radicais são todos iguais, você só vai fazer a conta com os números que estão na frente do radical. Então é 8 menos 3 menos 5. 8 menos 3 dá 5, 5 menos 5 dá 0. Ou seja, 0 que multiplica raiz cúbica de 9. 0 que multiplica qualquer número dá o próprio 0. Ou seja, resultado 0 finalizou. Esse é o primeiro caso. Aqui agora, eu tenho uma fração. Como funciona a fração? Uma coisa que vocês não gostam muito. Bom, infelizmente, frações tem que tomar aquele cuidado. Se o denominador é igual, você vai repetir o denominador e vai fazer a operação que tiver em cima. Agora, se o denominador é diferente, tem que fazer o MMC. Então, a gente parte para outro ponto. Exemplo, quem é o MMC de 2 e de 5? Vai dar 10, por isso que já coloquei 10 aqui. E agora, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Foi. E agora, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Ou seja, em cima vai ficar 5 raiz de 3 menos 6 raiz de 3. É só fazer 5 menos 6. 5 menos 6, menos 1. Portanto, menos raiz de 3. E aí embaixo, 10. Pronto. Acabou. Esse é o primeiro caso. Foi? Segundo caso. Agora os radicais, eles não são tão semelhantes. Vamos observar. Eu tenho raiz de 2 mais raiz de 8. Percebe que não é igual. Quando não é igual, faz o quê? Fatora. Fatora o que você tem maior. 8. O 8 é 2 elevado ao quadrado vezes 2. E a gente já aprendeu que vai dar 2 raiz de 2. E agora você soma raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2. Foi 3 raiz de 2 o resultado. Outro exemplo. Esse aqui é mais complicado. 3 raiz de 28 mais raiz de 63 menos 4 raiz de 7. Observa que aqui nesse caso são 3 radicais todos diferentes. O que tem que fazer? Fatora todos eles. Fatorando 28, eu vou achar 2 ao quadrado vezes 7. Fatorando 63, eu vou achar 3 ao quadrado vezes 7. O 7 não tem fatoração. Por quê? 7 é número primo. Número primo não se fatora. Então, agora o que a gente vai fazer? Os caras que estão ao quadrado, a gente vai jogar para fora e vai cortar o seu expoente. Então, corta o expoente e joga para fora. Bom, joguei para fora. 3 vezes 2, 6. Então, 6 raiz de 7. O 7 mantém dentro da raiz. E aqui, o 3 vai cortar o expoente e vai jogar para fora. 3 raiz de 7. E aqui eu não vou só repetir. Menos 4 raiz de 7. E agora, o que a gente faz? 6 mais 3 dá 9. 9 menos 4, que dá 5. Então, a resposta final, 5 raiz de 7. Foi? Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso. Agora, observa. Esse caso aqui é aquele que a gente tem coisas que são semelhantes, mas tem coisas que não são semelhantes também. Observa. Raiz de 5 mais 4 mais raiz de 5. Bom, quem é semelhante de quem? Semelhante só tem esses dois. Raiz de 5. Então, esse eu posso somar. Raiz de 5 mais raiz de 5, 2 raiz de 5. Foi? E o 4 sobrou? Sobrou, então você coloca ele no final. 2 raiz de 5 mais 4 no seu resultado. Aqui é até mais fácil para fazer. Outro exemplo. Raiz de 3 mais 6 mais 2 raiz de 3 menos 7. Aqui o que a gente tem que fazer? A gente vai associar. Vamos associar então. Esse é semelhante desse. Esse é semelhante desse. Então vamos fazer agora. Raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 3 raiz de 3. E agora? 6 menos 7, menos 1. Então, 3 raiz de 3 menos 1, nosso resultado. Avançando. Redução ao mesmo índice.
Coisas que vão se perguntar. Professor, todos os exemplos que nós fizemos até agora são exemplos que a gente tem raízes com índice igual. A pergunta é, e quando as raízes forem diferentes? A gente vai ter esse artifício. A gente pode mudar o índice. Quando a gente muda o índice, a gente quer fazer ficar com o índice igual. Observe o meu exemplo. Eu tenho raiz cúbica de a elevado ao quadrado. Raiz quinta de y elevado ao cubo. Os índices não são iguais. O índice aqui é 3 e aqui é 5. E agora? Eu quero que você transforme esses dois caras no mesmo índice. Qual é o procedimento? A gente vai ter que fazer o MMC. MMC de quem? Dos dois índices. Quem são os dois índices? No caso, o 3 e o 5. Quem é o MMC de 3 e 5? É 15. Tá? Depois, com calma, se você tiver dúvida, você faz no cantinho. Dá 15. Agora, se eu sei que o MMC dá 15, observa. Eu vou fazer duas raízes com índice 15. O meu MMC eu vou colocar sendo o meu novo índice. Tranquilo? E agora, o que vocês vão fazer? A gente tem que dividir o novo índice pelo índice anterior. Então, como que vai dar isso? 15 dividido por 3. E vai dar 5. E você vai pegar o cara que está dentro da raiz e vai elevar esse resultado. Foi? Mesmo caso para o outro. 15 dividido por 5, que vai dar 3. Ou seja, você vai pegar esse cara e vai elevar a 3, como está aqui. E agora? Observa que dentro das suas duas raízes apareceram potência de potência. Deixa eu apagar aqui esse rabisco todo. Apareceu potência de potência. E como que a gente faz isso? Regra da aula passada. A gente tem que só multiplicar os dois carinhas que estão aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 5, que vai dar 10. 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, raiz 15ª de A a 10 e raiz 15ª de Y elevado a 9. Pronto. Você fez duas raízes, agora com o mesmo índice. Ou seja, esse artifício que tem que ser utilizado quando você tiver raízes que são diferentes, índices diferentes. Você pode fazer elas ficarem com índice igual se você quiser. Foi? Vamos lá, então. Vamos lá. Cadê? Que falhou aqui? Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Vamos lá. Exemplo. Eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 3. Bom, aqui é fácil, né? É só multiplicar. 5 vezes 3, que dá 15. Molinho, tranquilo. Outro exemplo. A raiz cúbica de AX, que multiplica a raiz cúbica de A quadrado x. E agora, o que a gente faz? A gente vai multiplicar quem está dentro das raízes, só que toma cuidado. A gente tem que somar, multiplicar, perdão, elemento por elemento que é semelhante. Ou seja, A vezes A quadrado dá A ao cubo, tem que somar o expoente. E x vezes x dá x quadrado. Foi. Observa que nesse caso, eu ainda posso cortar esse 3 e jogar lá para fora. Por quê? Porque o índice é 3 e o expoente era 3. Quando o índice é igual ao expoente, você pode cortar e jogar ele para fora. Tudo bem? Então, ok. Aqui é a mesma coisa. 3 já de 3 multiplica 2 já de 6. Aqui só tem que tomar um cuidado a mais. Você vai multiplicar quem está fora e quem está dentro. Foi? 3 vezes 2 dá 6. Raiz 3 vezes raiz de 6, 3 vezes 6, que dá 18. Portanto, 6 raiz de 18. Nesse caso, eu ainda fatorei 18 e cheguei ao resultado a 18 raiz de 2. Foi? Agora, nesse caso, mesma coisa, é só você fazer, nesse caso aqui, a multiplicação com distributiva. Ok? Vou dar uma acelerada aqui para poder fazer o nosso exercício. Deixa eu ver aqui, que travou. Quando o índice for diferente? Quando o índice for diferente, lembra, índice diferente tem que fazer redução para o mesmo índice. Ou seja, aquele procedimento do slide anterior. Faz o MMC dos dois caras,
pega o resultado do IMC e divide pelo índice anterior, o resultado você vai elevar para quem é o seu radicando. Ou seja, vou até apoiar esse slide aqui, considero que você já entendeu como que reduz, é bem tranquilo, se você fizer o passo a passo, mas vamos ver como que funciona. Depois, como eu falei, dê uma pausa aqui nessa parte, tentem fazer vocês comparar os resultados para ver se vocês conseguiram entender a manha disso daqui. Ok. Cadê? Exemplo. Divisão. Como que funciona a divisão de radicais? É igualzinho a multiplicação, gente. Então, observa. Agora, eu tenho 6 raiz cúbica de x à quinta, dividido por 3 raiz cúbica de x quadrado. Como que faz? Você vai dividir, ó. 6 dividido por 2. Perdão, já falei a resposta. 6 dividido por 3. 2. Está aqui. E agora, dentro do seu radical? Aqui é x elevado a 5, x elevado a 2. Como que divide mesmo? Repete a base e vai subtrair os expoentes. E 5 menos 2 me gera x ao cubo. Lembra que eu falei? Aqui o índice é 3, o expoente é 3. Então você vai eliminar a raiz e vai sobrar só 2x encerrado nesse caso. Beleza? Outro exemplo. A mesma coisa. Você vai dividir 25 por 5, que vai me gerar 5. A elevado a 4, a elevado a 2. É só você subtrair o expoente. 4 menos 2 e vai dar 5 raiz quinta de a elevado a 2. É um resultado. Observe que geralmente essa parte, os resultados são números que são relativamente estranhos. Então não fica achando que o seu resultado tem que dar um número bonitinho, um número natural. Não é assim. Às vezes o resultado dá raiz. Foi? E quando o índice é diferente? Quando o índice é diferente, toma cuidado. Tem que reduzir o mesmo índice e depois você vai fazer a mesma coisa. Dividir o índice e, nesse caso, vamos lá para a questão agora. Questão 1. Para vocês finalizarem aqui nossa aula, uma questão da VUNESP é uma pergunta que fala: um professor de matemática colocou na lousa o seguinte, o dia e o mês em que será aplicada a sua prova, da seguinte maneira. Beleza. Ok. Eu tenho o dia sendo calculado assim e o mês sendo calculado assim. Beleza. Esse professor foi meio sacana em fazer isso. A pergunta é clara. O dia e o mês da aplicação da prova será qual? O que a gente tem que fazer, gente? Vamos fazer separadinho. Primeiro vamos calcular o dia e depois vamos calcular o mês. E aí você consegue marcar as alternativas. Qual vai ser o dia e o mês que o cara falou que vai fazer a prova, né? Tá, vamos lá então. No próximo slide. Aqui está as alternativas para a gente se basear, tá? Aqui eu tenho o dia. Segundo o que o professor escreveu no quadro, essa é a fórmula. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, começar a fazer o passo a passo. O que dá para fazer aqui? Raiz de 25, eu consigo fazer. E mais o quê? 1 meio ao quadrado, eu consigo fazer também. Então, raiz de 25 dá 5. Repetiu 5. 1 meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Foi. Agora, nessa parte, o que dá para fazer? Vamos lá. Uma fração somado com um número. O que a gente faz nesse caso? Você vai fazer o de baixo multiplicado por esse, mais esse. É sempre esse ciclo. Multiplica, soma. Então vamos lá. 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 1, 11. 11 sobre 2. Então, 11 sobre 2. Dividido por 1/4, que está embaixo. E aqui, o que faz? Multiplica cruzado. Vai chegar qual o resultado? 44 por 2. Portanto, 22. Ou seja, o dia é 22. Aí você vai falar, vou marcar alternativa. Só que não dá para marcar alternativa porque tem 2 alternativas por 22. Tem que descobrir o mês. Para descobrir o mês, tem que usar essa fórmula segunda que o cara falou. E agora? Para fazer aqui, o que a gente pode fazer? Vamos resolver aqui. 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. E 2 vezes 9 dá 18. 2 elevado a 6.
2 elevado a 6, 64. Ou seja, dentro desse parênteses, vai dar 64 menos 18. Foi? Embaixo, o que dá para fazer? MMC do 5 do 4, que vai dar 20. 20 dividido por 5, que vai dar 4. 4 vezes 2, que vai dar 8. 20 dividido por 4, vai dar 5 vezes 3, 15. Beleza. E agora? Agora, 64 menos 18 dá 46, vezes 1 quinto. 46 vezes 1 quinto, cadê? Vai dar 46 quintos. Dividido por 23 sobre 20. Multiplicou cruzado, vai ficar 920 por 15, que dá 8. Portanto, o mês é 8. Então, é mais de 22 de agosto. Portanto, a nossa alternativa fica sendo a nossa letra C. Foi esse exemplo aqui da VUNESP. Vamos para o próximo. Questão da UFES. Vamos lá. O valor da raiz de 0,363636 dizimado mais 729 elevado a 0,666 é quanto? Vamos lá. Na aula passada, a nossa última aula presencial, se não me engano, a gente estava falando sobre isso. Dízimas periódicas. Como que a gente transforma dízimas em números, em frações? Vamos lá. Raiz, vamos ver separadinho. Raiz de 36, raiz de 0,36, vai gerar 36 sobre 99. Lembra da aula passada? Para cada logaritmo que repete, eu acrescento um 9 embaixo. Então, 36 sobre 99. Aqui, eu posso separar e fazer uma simplificação. 36 dividido por 9 dá 4. 99 dividido por 9 dá 11. 4, 11. Agora, separe em duas raízes. Raiz do 4 e raiz do 11. Raiz do 4 dá 2. Embaixo dá a raiz de 11. E agora, o que dá para fazer? Tem que fazer racionalização. Por quê? Não pode ter raiz embaixo. Multipliquei por raiz de 11 embaixo e em cima, vai me dar resultado 2 raiz de 11 sobre 11. Isso para a primeira raiz. E para a segunda raiz? 729 elevado a 0,666. Vamos lembrar, 0,6666 é 6 nonos, fração geratriz. 6 nonos eu posso reescrever e simplificar por 3, me dando 2 terços. E agora? Agora eu posso transformar esse cara em uma raiz. Lembra aquela propriedade de raiz? Quando o expoente é fracionário, eu posso transformar em uma raiz e vice-versa. Vai chegar nesse resultado. Detalhe que a fatoração de 729 deu 3 elevado a 6. Tudo bem? Aqui, o que a gente faz? 6 vezes 2, que vai dar 12. E agora é só você simplificar. Divide por 3 os 2, vai me dar 3 elevado a 2 sobre 3, que dá 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 dá 81. Bom, a primeira deu 2 raiz de 11 sobre 11, a segunda deu 81. Tem que somar elas, como está falando na questão. Vamos fazer isso aqui embaixo. 2 raiz de 11 sobre 11 mais 81. Fazendo o nosso cálculo, ó, 11 vezes 81 vai dar 841, mais 2 raiz de 11. Então, 891 mais 2 raiz de 11 sobre 11, o que bate com o nosso gabarito da letra E. Foi? As questões são um pouquinho complicadas, como eu falei. Então, peço que depois, com calma, dê uma pausa, reveja o cálculo se você não entendeu alguma coisa que foi falada. Tudo bem? Então, aqui, nosso cálculo, para quem for pausar. Beleza. Vamos pular essa aqui para a gente finalizar, fazer logo o Enem com vocês. Depois vocês podem rever o cálculo. Vamos ver essa aqui do Enem. A pergunta aqui é a seguinte. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda as relações entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com a sua massa M pela fórmula A igual a... Estou sem a caneta, cadê a caneta? K que multiplica M elevado a 2 terços, em que o K é uma constante e é positivo. Foi? Agora para a pergunta. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, a sua massa é multiplicada por 8,
por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Bom, a pergunta é essa. A gente tem uma massa M, mas eu quero multiplicar a massa por 8. Se você aumentar a sua massa 8 vezes, como que vai ficar a sua área da superfície corporal? Lembrando, a gente já meio que destacou o que a gente vai usar. Já sei que eu vou ter que usar a fórmula, já sei que vou ter que usar multiplicar a massa por 8. O que significa isso? Vamos ver no nosso próximo slide. Aqui a fórmula. A fórmula não é K que multiplica a massa elevado a 2 terços. Só que a massa, nesse exemplo, está falando de multiplicar por 8. Bom, quanto que é 8 vezes a massa? 8m. Então aqui vai ficar 8m. Foi? Eu só substituí o 8m no lugar do m da fórmula. E agora, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos separar isso daqui em duas potências. Então vai ficar 8 elevado a 2 terços, que multiplica m elevado a 2 terços. E agora, o que a gente pode fazer? Observa que nesse caso, a gente vai ter que agora, Ter que dividir. A gente vai ter que dividir a superfície, que é a fórmula, pelo A. Foi? Fazendo aqui esse resultado, vamos ver aqui. O S, a gente tinha calculado aqui, ó. K, que multiplica esse número feio que a gente acabou de achar. Esse caso aqui. E quem é o nosso A? O A é a fórmula que está aqui. Então vai ficar essa coisa bem estranha aqui. Observa. K que multiplica 8 elevado a 2 terços vezes m elevado a 2 terços. Sobre K que multiplica m elevado a 2 terços. Agora observa comigo. Existe alguma coisa que é igual em cima e embaixo? Sim. Observa que eu posso eliminar o K nos dois. Ficou errado aqui. E também posso eliminar o M, que é igual também em cima e embaixo. Qual foi a única coisa que sobrou aqui? Só sobrou o 8 elevado a 2 terços. E agora? 8 elevado a 2 terços, lembra da regra. Na expoente fracionário, o que está em cima? O que está em cima desce, o que está embaixo sobe. Então vai ficar a raiz cúbica de 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. E qual é a raiz cúbica de 64? Dá 4, porque 4 elevado ao cubo dá 64. Portanto, o nosso resultado tem que ser a nossa letra B. Vai dar 4. Beleza? Lembrando, galera, a gente vai finalizar por aqui a nossa aula. Eu vou disponibilizar para vocês já no Classroom o material para vocês praticarem essas questões. Tudo que está aqui, como eu falei, eu peço que vocês revisem com calma, tem muito cálculo, matemática é um pouquinho mais complicado de lidar com slides, assim, então eu peço que vocês refaçam esses cálculos e procurem fazer os exercícios que estão na lista. E, conforme for, caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o Classroom, que eu vou respondendo lá na medida do possível. Beleza? Então a gente finaliza por aqui. Boa sexta-feira para todo mundo, bom estudo e fique com Deus.